quero compartilhar uma palavra com você nesta hora e eu quero falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus. O tema é Jesus mais do que vencedor. Você crê que Jesus é mais que vencedor? Amém. Jesus mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor. Nesses dias, ficamos 7, 8 dias nos Estados Unidos e é impressionante como a nação americana, ela celebra, ela comemora o Natal, o dia do Natal. Então as lojas, as ruas, as praças, as cidades, é impressionante como tudo o motivo lá é Natal. E eu, ligando a televisão, assisti um pregador muito conhecido nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte: muitas pessoas nos criticam dizendo: por que vocês estão celebrando o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, sendo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro? Aí ele falou assim: ninguém sabe qual foi o dia que Jesus nasceu. Sabemos que ele nasceu, mas o dia não sabemos. E a humanidade, todas as nações, todo o povo cristão, então, celebra um dia. E o dia escolhido foi 25 de dezembro. Nós não estamos dizendo que é esse dia que ele nasceu. Nós estamos dizendo que esse dia é o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. É isso que nós fazemos. Então não adianta você ficar com aquele negócio: mas não é dia 25, não sei o que, foi em março, foi em não sei o que. Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? O que vai te levar a um lugar maravilhoso é você pegar o dia 25 e dizer assim: eu vou celebrar o aniversário do meu Senhor Jesus, né? E adorar a Jesus, celebrar, bendizer, exaltar, glorificar. Acho que isso nós precisamos voltar a lembrar. Dia 25 de dezembro é o dia que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele é mais que vencedor. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, o versículo de número 13. Lucas 4, 13. Olha que texto maravilhoso. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Aleluia. Esse texto está dentro do contexto quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ele jejuou por 40 dias. E o texto diz que no final dos 40 dias ele teve fome. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo então foi tentá-lo. E aí você pode ler em casa depois todo o capítulo 4, mas você encontra o versículo 2, quando o diabo diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. No versículo 7, Jesus é atacado, sendo provocado a adorar o diabo. Todos os reinos da terra te darei se você me prostrado me adorar, disse o diabo a Jesus. E no versículo 10, Jesus é tentado a se lançar do pináculo do templo, para que os anjos pudessem vir protegê-lo, socorrê-lo. Mas aqui nesse versículo 13, nesse versículo que nós lemos, diz que o diabo iria atacá-lo em outras ocasiões. Esse texto está dizendo que Jesus não foi tentado somente essas 3 vezes. Jesus ele foi tentado depois, posteriormente, várias outras ocasiões. Na versão que eu tenho aqui diz assim: quando o diabo acabou de tentar a Jesus de todas as maneiras, ele o deixou até uma outra oportunidade. Até uma outra oportunidade, até uma ocasião oportuna. Eu fazendo algumas pesquisas nos 4 evangelhos, eu levantei 16 tentações muito frontais que o diabo fez contra Jesus. 16 ataques frontais que o inferno fez contra Jesus. Mas eu selecionei 4 desses e eu quero conversar com você sobre essas outras tentações que Jesus sofre durante o seu ministério, durante o período em que ele esteve trabalhando, exercendo o seu ministério sobre a face da terra. Então, o primeiro pensamento, o primeiro ponto: os ataques que Jesus sofreu. Os ataques que Jesus sofreu. Em João, o Evangelho de João, capítulo 8, de 57 a 59,
diz assim, João 8, 57. Disseram-lhe os judeus disseram a Jesus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Queridos, este foi um ataque frontal. Esta é uma tentação frontal contra o Senhor Jesus. Jesus estava ensinando, ministrando. E ali no auditório, na plateia, estavam os doutores da lei. Estavam os entendidos sábios do Velho Testamento. E Jesus, narrando alguns pensamentos, eles disseram: mas você não tem nem 50 anos, como é que você diz que conheceu Abraão? E Abraão, você sabe, viveu séculos antes de Jesus. Não é o primeiro patriarca. Aí Jesus diz assim: antes que Abraão nascesse, eu sou. Essa expressão para mim e para você não faz muito sentido. Mas para eles, era extremamente significante esta expressão eu sou. Por quê? É a mesma expressão que Deus usou quando Ele apareceu e chamou Moisés para libertar o povo que estava no Egito. Moisés perguntou: escuta, eu vou para o Egito. E eles vão perguntar: quem foi que te enviou aqui? Deus, o que eu digo? E Deus disse: diga para o povo, eu sou, me enviou a vós. Agora Jesus, séculos depois, diante dessa plateia seleta, ele diz o seguinte: eu sou antes de Abraão. Eles ficaram nervosos. Como? Impossível. Isso é blasfêmia. E uma pessoa que proferia blasfêmias, um blasfemo, a pena era ser apedrejado. Merecia ser apedrejado. E era exatamente esta a tentação, era exatamente esta situação onde Jesus estava sendo colocado, ele estava sendo inserido. Então o apedrejamento era para a pessoa que proferisse algum tipo de blasfêmia. E o ataque que o diabo montou aqui foi contra a moralidade de Jesus. Ele estava tentando Jesus na sua moralidade, na sua idoneidade. Ele estava dizendo: ei, Jesus é um mentiroso. Era isso que estava em jogo aqui. A idoneidade de Jesus, a moralidade de Jesus. As pedras simbolizavam que Jesus era uma farsa. Ele não era o que ele estava dizendo que era. Por isso, as pedras aqui simbolizam calúnias, difamações. Eles queriam sujar o nome de Jesus. Ele estava dizendo: não, você está caluniando, você está difamando, você está mentindo, isso é uma blasfêmia, você não é verdadeiro, você não tem moral. Era este o ataque que Jesus estava tendo nessa hora. Já aconteceu com você, de você ser caluniado, difamado? Lançaram pedras de calúnia contra você, de difamação, de injúrias, tentando minar a sua moral. E quem já passou por isso, sabe que dói bastante, não é verdade? Porque são acusações contra a sua pessoa de coisas que você não fez. Você não fez. E estão dizendo que você fez, mas você não fez. Quando você comete um erro e você leva as pedradas da vida, tudo bem, eu errei, eu mereço. Dói, mas eu mereço. Agora, a situação aqui de Jesus é que eles estavam querendo apedrejá-lo, estavam lançando, entre aspas, pedras contra Jesus, só que Jesus estava dizendo a verdade.
Jesus estava em retidão, em verdade. Ele estava revelando quem ele era aos olhos daqueles homens. E aqueles homens disseram, ele precisa ser apedrejado, porque ele é uma farsa, isso não é verdade. Esta era a tentação que Jesus estava sofrendo. O diabo queria que Jesus fosse desacreditado. Não creia nele. Não é bem assim. Esse negócio de igreja não é bem assim. Esse negócio de seguir a Jesus não é bem assim. Cuidado. Era exatamente isso que estava passando. A mensagem era: não creia em Jesus. Isso não é tudo verdade. Você pode estar envolvido em um engano. Essa era a tentação que Jesus estava passando. O diabo estava dizendo: eu não quero que vocês creiam em Jesus. Duvide dele. Não aceite radicalmente, cabalmente a palavra dele. Cuidado. Vamos para uma próxima tentação de Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22 a 24 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, do mar da Galileia. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aqui nós vemos um outro ataque, uma outra tentação sofrida pelo Senhor Jesus. Aqui nós vemos que esse ataque era contra a verdade de que Deus nos protege e de que Jesus protege aqueles que o seguem. Era esta a mensagem aqui. Era este o ataque. O ataque que o diabo montou aqui foi para mostrar que Jesus não era protegido pelo Pai, não era protegido por Deus, e ele também não podia proteger ninguém. Ele não podia proteger ninguém. A mensagem central aqui é: Deus não cuida. Essa é a mensagem. Não todos os discípulos, mas alguns deles eram homens experientes no mar. Eles eram pescadores, conheciam aquele mar, conheciam aquele lugar. E eles fizeram uma avaliação, um diagnóstico. Chegaram para Jesus, acordaram Jesus e disse: mestre, nós estamos perecendo. Ou seja, eles já haviam feito tudo tecnicamente, que eles sabiam e podiam, e não tinha surtido nenhum efeito, nenhum resultado. E ele chega para a conclusão: nós vamos morrer. Deus não vai nos proteger. Jesus não pode nos proteger. Acabou, findou tudo. Era essa a tentação. Você já foi tentado nesta área? Em pensar o seguinte: eu tenho servido a Deus, mas eu não tenho visto a proteção dEle sobre a minha vida, ou sobre algumas áreas da minha vida. Você foi tentado nessa área? A Bíblia diz que Ele é meu escudo, mas que escudo é esse? É um escudo de pano, de renda, que qualquer pedrada atravessa esse escudo e me atinge? Como consorciar a teologia de que Deus nos protege, mesmo protegido, às vezes passamos por solavancos, por dificuldades? Era essa a tentação. A tentação é: vocês estão no barco com Jesus no meio do mar e vocês vão perecer.
Ele não vai proteger vocês. Ou seja, duvide da proteção de Deus. Duvide da proteção de Jesus. Não creia radicalmente, cegamente, que Ele vai te proteger. Era esta a tentação, esta a mensagem que estava sendo pregada ali, diante desse cenário, diante desse quadro, diante dessa situação toda. Era esta a mensagem. Olha, cuidado, Ele não vai te proteger tanto assim. Deixa eu exemplificar de forma mais simples. Já aconteceu de você faz o seu propósito? Olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel nessa questão financeira. E um determinado dia você bateu o carro. Bateu o carro e você já é açoitado, afligido com o pensamento. De que me adianta a dízimos, trazer as ofertas, se Deus não me protege? Cadê a proteção do Senhor? Você já foi tentado nessa área? Ou roubar alguma coisa? Ou você perdeu alguma coisa? Ou você estava num processo, num negócio, de um trabalho, de uma compra, de uma venda, estava quase concluindo e deu em nada. Aí vem aquela frustração e diz: Deus, cadê você? Era exatamente a área que Jesus estava sendo atacado pelo diabo. E é exatamente na mesma área que ele nos ataca. Mas o texto sagrado diz que Jesus foi despertado por eles. Foram acordar Jesus dizendo: Mestre, mestre, nós estamos perecendo, mestre. Que tremendo! Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a proteção, ela é proteção, permanece proteção, quando você vai falar com aquele que pode te proteger. Às vezes passamos por alguma turbulência, alguma dificuldade, falamos com A, com B, com C, com fulano, beltrano, e não falamos com quem pode nos ajudar. Falamos com o Facebook, e não falamos com quem pode nos ajudar. A proteção de Deus é proteção, permanece proteção, quando nós acionamos aquele que pode nos proteger. Eles foram a Jesus. Para de ir na comadre, no compadre, para aí de falar com ele, fala com quem pode te ajudar, meu irmão. Não, eu conheço lá o delegado tal, ele vai quebrar o meu galho. Não quebra nada, quebra e você cai do galho. E o texto diz que Jesus, despertado do sono, repreendeu o vento, repreendeu o mar, a tempestade, e tudo ficou muito tranquilo. A proteção se instalou. O diabo não logrou êxito. O diabo não conseguiu convencer os discípulos de Jesus que não valeria a pena segui-lo, porque se assim o fizessem, eles estariam desprotegidos. Jesus diz: não, eu estou protegendo você. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Vamos ver uma terceira tentação, um terceiro ataque. João, capítulo 11, versículo 34 a 44. João 11, 34. Esse texto está dentro do contexto de que Jesus vai a uma cidade, a uma aldeia chamada Betânia, porque lá havia morrido o seu amigo chamado Lázaro. E Jesus chega na cidade de Betânia, e aí entra nesse versículo que nós vamos ler.
E Jesus pergunta: onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Onde foi que vocês o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Veja como Jesus amava Lázaro. Mas alguns, os críticos de plantão, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, ó Pai. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode imaginar o espanto daquelas pessoas ali? Lázaro já estava sepultado há 4 dias. De repente Lázaro sai do sepulcro. A impressão que tem é que eles se afastaram de Lázaro. Jesus disse: não, vai lá e tira as faixas. Tinha faixas nos pés, nas mãos, na face. Desatai-o e deixai-o ir. Aqui nós vemos um outro ataque sofrido por Jesus. Esse ataque, o diabo usa um parceiro. Nesse ataque, o diabo usa um aliado chamado morte. Chamado morte. O ataque que o diabo montou aqui foi para atacar a credibilidade do Senhor Jesus. A credibilidade do Senhor Jesus. Em 2 áreas. A primeira, quando Jesus diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou dizendo isso por causa da multidão. Porque o ataque era: ele não se relaciona com Deus. Deus nem sabe quem é Jesus. E o segundo aspecto do ataque é: ele não vai vencer a morte. Ele não pode com a morte. Ele fugiu da blasfêmia, da calúnia. Ele fugiu da tempestade, da mensagem de que ele não pode proteger. Mas agora a morte não, agora não. Não tem como ele vencer a morte. Você já viu frases como: olha, na vida tudo se dá um jeito, menos para a morte. Já viu? Tudo se dá um jeito, menos para a morte. Era exatamente esse ataque contra Jesus que o diabo montou, arquitetou, construiu, para que as pessoas pudessem olhar para Jesus e vê-lo derrotado pela morte, vencido pela morte, suplantado pela morte. Era exatamente esse ataque. Na credibilidade de Jesus. Era um ataque que, o negócio é o seguinte: olha, morreu, acabou. A morte, ela acaba com tudo. Não existe vida após a morte. Era essa a mensagem. O próprio Jesus
foi vencido pela morte, derrotado pela morte. Ele não conseguiu ressuscitar Lázaro. Era esta a mensagem. Era isso que o diabo estava propondo aqui. Dizendo o seguinte: ele não vence a morte, ele não pode com a morte. Essa tentação, esse ataque de Jesus aqui, contra Jesus aqui, era exatamente isso. Dizendo o seguinte: olha, aqui se faz, aqui se paga, morreu, acabou, pronto. Não existe vida após a morte. A morte é o maior adversário. A morte é um império. A morte é um dominador. Não tem como vencer a morte. Aí o texto sagrado diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro havia morrido. Sim ou não? Não. Não. Se Jesus iria ressuscitar Lázaro dentro de 2 minutos, por que ele iria chorar a morte de Lázaro? Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou porque as pessoas criam que a morte era mais poderosa do que ele. As pessoas criam na morte, mas não criam nele, que é a ressurreição e a vida. Aí quando Jesus faz oração, diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele está falando da intimidade que ele tem com o Pai, do relacionamento que ele tem com o Pai. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Lázaro vem para fora. Jesus subjuga a morte, vence a morte. Jesus está dizendo: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus está dizendo: olha, se você for atacado com algum pensamento, com alguma tentação nesta área de morte, dizendo: não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha saúde, não tem mais jeito para a minha filha, para o meu filho, para o meu esposo, para a minha esposa, não tem mais jeito para o meu emprego, não tem mais jeito para a minha empresa, não tem mais jeito para os meus estudos. Se você chegar à conclusão de que a morte venceu essas áreas da sua vida, Jesus está dizendo: não creia nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer reviver, ressuscitar o seu casamento, a sua empresa, os seus sonhos, o seu filho, a sua filha, o seu ministério, o seu chamado. Não importa o que você tenha feito no passado, venha para Jesus e Ele te dá vida nova, vida em abundância, vida com alegria, vida que vale a pena ser vivida. Aleluia! Ele acende uma chama de esperança no meu peito, no seu peito, nas nossas vidas, e diz: ei, creia, ei, avance, ei, entre para o ano de 2014, certo de que algumas áreas que morreram, que faliram, eu vou ressuscitá-las. Aleluia, 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 aleluia. Vamos para a último ataque que ele recebe aqui. Marcos capítulo 8, versículo 1. Marcos 8, de 1 a 3. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, aleluia. Já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer, vão desmaiar, poderão até morrer no caminho, porque alguns deles vieram de longe até aqui. Olha o ataque que Jesus sofre aqui. Esse ataque era contra o governo de Jesus. O diabo montou aqui um ataque para mostrar que Jesus não possuía o controle das situações e das circunstâncias. Esse ataque é para dizer que Jesus, ele não reina. Esse ataque é para dizer que Jesus, ele é pego de surpresa.
É esse o ataque. Jesus está com uma multidão num lugar afastado, semidesértico. E ele está ali ensinando. Fica 3 dias ali, em retiro espiritual. Só que não tinha a comida gostosa que tem lá na Leão, né? A ducha gostosa, não tinha a cama gostosa. Não tinha nada, eles estavam ali sem comer. 3 dias ouvindo Jesus, sem comer. Vou fazer um parênteses aqui. Tem gente que diz, o culto da aba demora muito, o Pio fala demais. Imagina se você fica 3 dias me ouvindo. Mas eles estavam questionando o governo de Jesus, o controle de Jesus das situações. Aí olha, se nós despedirmos essa multidão, crianças, idosos, algumas pessoas que estão 3 dias sem comer, têm que caminhar horas nesse sol escaldante, eles vão desfalecer, eles vão desmaiar, alguns poderão morrer de fraqueza, de inanição. Era esse o ataque contra o ministério de Jesus, contra a vida de Jesus. Ele queria promover uma confusão, queria promover um caos. Eles queriam dizer, está vendo? Não vale a pena seguir a Jesus. Não vale a pena. Olha a consequência daqueles que seguiram a Jesus. Desmaiaram no caminho. Não foram socorridos. Jesus lavou as mãos e não quis nem saber. Queridos, era este o ataque. Você já foi questionado por parentes, amigos, vizinhos, colegas adversários? Foi questionado, você diz, o que você vai fazer domingo? Vou na igreja. De novo? De novo na igreja? Não eu vou lá cultuar a Deus, eu vou lá celebrar a Deus. Tá? Mas se não foi domingo passado, eu fui. Vai domingo agora de novo, vou. E vale a pena. O que você ganha com isso? Não são essas as perguntas, não são esses os questionamentos que vêm. São essas tentações que vêm. E você conhece a história? Jesus, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, ele dá de comer à multidão, e o texto diz que quando todos estavam saciados, as forças renovadas, recobradas, aí então ele despediu a multidão. Aí então ele permitiu que a multidão se retirasse, saísse. Mas queridos, o ódio do diabo contra Jesus se intensificou ainda mais quando Jesus saiu das águas do batismo lá do Jordão, e o Pai, numa exclamação de amor, de afeto, de alegria, de carinho, diz: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Quando o diabo ouviu isso, Jesus dizendo, o Pai dizendo para Jesus, Tu és o meu filho amado, na primeira tentação, o diabo diz, se Tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ouça isso. Ouça isso. Sabe onde eu e você tropeçamos, espiritualmente falando? Todas as vezes que nós tentamos provar quem nós somos. Quando Deus diz que nós somos e nós tentamos provar quem nós somos, nós caímos. Se Jesus tivesse tentado provar que Ele era o Filho de Deus, transformando pedras em pães, Ele teria caído. Meu irmão, se a Bíblia diz que você é, você é. Ouça isso, você não precisa provar para ninguém. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Você não precisa provar para ninguém. Se a Bíblia diz que você pode, você pode. Você não precisa provar para ninguém.
Era exatamente o que estava acontecendo aqui, o ódio das trevas contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então, mas o Pai disse que eu sou filho dele. Então, se você, então, me prove. Jesus provou? Fica você com a sua dúvida, eu fico com a minha certeza. Eu fico com a minha certeza, aleluia. Quando queremos provar quem somos, é porque nós duvidamos. E quando você duvida, a mensagem de terça-feira você afunda. Você não tem que provar quem você é, meu irmão. Você crê, pronto, eu creio. Fui curado, fui curado. Mas você ainda tem essa dorzinha aí e tal. Eu não preciso provar para ninguém, eu creio. Época do Natal. Jesus ele foi tentado nessas áreas. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou, ele não caiu em tentação. E ele vence essas tentações em todas essas áreas, porque ele está dizendo para mim e para você: eu venci o mundo e você também vencerá. E eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já pensou, já passou pela sua mente? Puxa vida, o ano de 2013, eu tive tantas vitórias, mas também foi um ano lutado. Um ano, como diz no interior, um ano miudinho, pegado. Não é? E você acha que o ministério de Jesus também não foi miudinho e pegado? Foi. Ou você acha que só foram aquelas 3 tentações? Não, teve mais. Às vezes a gente tem uma ilusão de que não vamos ter que lutar. Temos que lutar. Só que a diferença é que quando nós entramos no campo da batalha, nós temos a certeza que a vitória é nossa. Não tem como não sairmos vitoriosos. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Veja comigo um pouquinho esse aspecto do nascimento de Jesus. Toda mãe, toda mulher grávida, toda gestante, ela tem um anelo, um desejo, um sonho de preparar o melhor ambiente para receber o seu bebê. Quantas mães nós temos aqui? Não é verdade? A esposa fica sabendo, né, que está grávida, ela não pensa mais nela. Ela quer preparar o maior ambiente, a melhor recepção para o seu bebê quando nascer. É assim. Maria, concebida pelo Espírito Santo, está grávida. Veio uma ordem de Roma, de César, dizendo o seguinte: eu quero que seja feito um recenseamento. Aonde você é, a sua família é, o lugar que você nasceu, você vai lá e faça todo um cadastro, toda uma ficha, toda uma atualização. José com Maria tiveram que ir para Belém. Maria grávida. Naqueles dias não tinha ecografia. A previsão era mais ou menos essa semana, na outra ou na outra, ele vai nascer. Mas quando eles chegam ali, por ter muitas pessoas vindo para Belém, e alugaram todos os hotéis, todas as pousadas que haviam, quando eles chegaram não tinha lugar. Eles tinham que passar a noite em algum lugar. Provavelmente era inverno. E eles descobriram que havia ali uma estrebaria, um lugar que guardava ali os animais, guardava ali as ovelhas. E José disse para Maria: nós temos que ir desse frio, não podemos ficar aqui nesse relento, vamos nos aconchegar aqui, nessa gruta, nesse lugar, nessa estrebaria. E de repente ela sentindo dores, contrações.
pensativos, preocupados. Queridos, ali estavam os animais, tinha o cheiro de cocô de animais ali, de xixi dos animais. Tinha moscas voando por ali. Tinha umas aranhazinhas fazendo teia dos cantos ali. Aquele feno, aquele capim não era esterilizado. E Maria disse para José: vai nascer agora. Provavelmente 80% do enxoval, 90% do enxoval que Maria tinha preparado o ganho, estava lá na sua casa, ela estava em outra cidade, ela não levou o enxoval. A Bíblia diz que ele foi envolto em panos. O Criador do universo nasce, bebezinho, naquele lugar. O Emanuel, o Deus conosco, nasce ali. Onde nenhuma mãe gostaria que o seu filho nascesse. Momentos depois, Maria oferece o seio, o peito, e ele começa a mamar. Pela primeira vez na história, Jesus, bebezinho, recebendo o leite de Maria, o leite chegando no estômago dele pela primeira vez. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Nada do que foi feito sem ele se fez nos braços de Maria e de José. Se isso não for amor, por mim e por você, se isso não for cuidado de Deus, se isso não for proteção de Deus, se isso não for poder para vencer a morte, o que será? Ele tem que viver os primeiros anos em outra nação, ele vai para o Egito. Com 12 anos ele volta a aparecer nas páginas da história. Lá no templo, conversando com os doutores da lei, com os sábios entendidos, um menino de 12 aninhos, perguntando, questionando, ficaram admirados com a sabedoria, com a inteligência dele. Agora, a história não registra os seus atos, as suas falas, por muitos anos. 18 anos. Quando ele completa 30 anos, ele começa o seu ministério, a sua vida pública ministerial. Ele começa a ensinar o povo. Queridos, as pessoas ouviam Jesus e diziam: de onde vem essa sabedoria? Como que ele fala com tanto amor, com tanta ternura, com tanta candura? Como que é isso? A Bíblia diz que um leproso, aproximando-se dele, os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e tocou o leproso. Ninguém tocava um leproso, mas ele toca o leproso e diz: quero ser limpo. Algo que Jesus nunca perdeu foi o seu olhar de menino, o seu olhar de inocência. Ele nunca pecou.
Ele olhava para as pessoas com tanta ternura, com tanto carinho, com tanto amor, nunca com acusação, nunca com apontando o dedo, jamais. Jamais rotulou as pessoas, jamais definiu as pessoas, jamais desistiu das pessoas. Aquele olhar infante, aquele olhar de menino, as pessoas olhavam para ele e diziam, como ele olha com tanta meiguice. Chega um momento, como diz a Bíblia, que ele andou por toda parte fazendo bem. Jesus, ele nunca fez uma ação tentando colher do outro lado. Não, eu vou fazer assim, porque vai dar assim, e eu vou alcançar esse resultado. Ele nunca fez isso. Você sabe do que eu estou falando? Sabe? Sabe, né? Sabe. Sabe. Claro que você sabe. Eu vou falar com fulano, que eu manipulo Beltrano, que eu vou... Jesus nunca fez isso. A intenção de Jesus era tão pueril, que o que ele fazia porque fazia o que fazia. Ele nunca manipulou o sentimento de ninguém. Jamais. Jesus. Queridos, por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. A religião pede que você faça algumas obras de manipulação para convencer um pseudo-deus a lhe dar algo. O cristianismo? Não. O cristianismo é o seu Deus vindo até onde você está. E Ele te abraça, e Ele te aceita, e Ele te recebe. Se você for buscar emprego em alguma empresa, eles querem o seu currículo, eles querem saber o seu passado. Jesus, ele não quer nem saber do seu passado. Ele projeta o seu futuro. Seu futuro. Cristianismo é relacionamento, você se relacionando com Deus. Chega um momento, prendem ele, açoitam ele, colocam uma coroa de espinhos. Ele, como uma ovelha muda, não fala nada, silente, silencioso, radicalmente silencioso. Coloca uma cruz pesada sobre os seus ombros e, açoitando, ele vai para o lugar da crucificação. Chega ali, ele se entrega voluntariamente. Ele deita na cruz voluntariamente. E o que o motivou é isso. O que ele estava pensando é em mim, em você, em cada um de nós. Ele continuou com a sua pureza de menino, com a sua voz doce. Ele aceitou ir para a cruz porque ele disse: eu vou perdoar todos os pecados do pio. Eu vou morrer no lugar dele. A humanidade precisa saber disso. Seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu colega de escola precisa saber disso. Desse Jesus que nos ama, incondicionalmente nos ama, apaixonadamente nos ama. Ele entrega-se
Ele morre, tira o corpo dele da cruz, coloca lá num túmulo. Graças a Deus, porque o poder de Deus se manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Quando as mulheres vão ao túmulo para embalsamá-lo, se o anjo diz, ele não está aqui. Aleluia. Não adianta você buscar um Jesus morto, ele não está ali. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Ele é Senhor. Ele está vivo. E na sua ressurreição, a Bíblia diz que ele desce até o Hades. Até o Hades. Por que ele foi até o inferno? Para você não ter que ir lá. E a Bíblia diz que o diabo tinha nas suas mãos um fechas, um processo, escritos de dívidas que eu tinha contra Deus. Escritos de dívidas que eu tinha contra Deus. E Jesus chega lá no inferno. Eu gosto muito de uma aula do Norberto. Ele fala sobre esse quadro. Ele diz que Jesus chegou na porta do inferno, meteu o pé na porta, pá, a porta abriu. O diabo estava sentado numa mesa. Quando o diabo viu Jesus, disse: meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Aí o diabo olhando para ele, não podendo acreditar no que viu seus olhos malignos. O que o senhor quer? Esse dossiê contra o Pio. O que tem? Daqui. Eu paguei o preço. Eu paguei a dívida dele. Satanás, ele não te deve mais nada. Daqui. Arrancou das mãos de Satanás. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Aleluia. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é Jesus. Jesus é Natal. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Antes cantarmos um cântico, um louvor, eu quero fazer um apelo, um convite. Você talvez esteja no nosso meio pela primeira vez, não sei. Mas eu sei que ao entrar pelas portas desse templo, dessa casa de oração, você sentiu um ambiente diferente. É a presença de Deus neste lugar. Eu sei que as músicas tocaram o seu coração. É a presença de Deus nesse lugar. Eu sei que essa mensagem tocou o seu coração. É a presença de Deus nesse lugar. A minha pergunta é: você quer paz? Você quer alegria? Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer ter a certeza de que passará a eternidade na presença de Deus? Você quer entregar a sua vida a esse Jesus que te ama? Não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Eu estou falando de relacionamento. Você se relacionando, tendo comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. É uma escolha fundamental. É uma escolha essencial. É uma permissão que você dá a Deus
para Ele te amar, para Ele te salvar, para Ele te perdoar, para Ele te dar a vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí onde você está, com toda liberdade, faça um gesto, por gentileza, levantando uma das mãos, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero a salvação. Deus abençoe. Você pode abaixar a sua mão e desse lado, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ele atrás, lá atrás, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, ali atrás, Deus abençoe. Aqui desse lado, ali, amém. Deus abençoe. Estou vendo a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: eu quero a salvação, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, levante a sua mão, faça esse gesto. É um gesto de aceitação. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Não deixe passar essa oportunidade. Não diga não àquele que te ama. Diga sim àquele que te ama. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, em o nome de Jesus. Ali, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Aqui na frente, amém, Deus abençoe. Lá atrás, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, me façam um favor, me façam uma gentileza, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero fazer uma oração abençoando você. Pode ser? Faça essa gentileza, isto, vem aqui. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá acompanhar você, vir com você até aqui à frente. Isso, venha, vem aqui, venha, saia do seu lugar, por gentileza. Pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode vir. Enquanto esses amados estão vindo aqui, eu quero falar para você que nos acompanha pela internet. Faça essa oração conosco. Entregue a sua vida a Jesus. Tenha Ele como teu Senhor e Salvador pessoal. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero estender esse convite para você que já frequentou uma igreja. Por uma ou outra razão você parou, você desistiu. Mas hoje você quer restaurar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Saia do seu lugar, vem aqui. Você que quer restaurar a sua comunhão com Deus, vem aqui por gentileza. Nós vamos orar com você, vamos abençoar você, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha. Nós queremos orar abençoando a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus, pode vir. Nós queremos dizer a todos vocês que vieram aqui à frente, que nós estamos felizes com essa sua escolha, com essa sua decisão. Estamos felizes, igreja? Aleluia. Aleluia. Esse grito de júbilo é por sua causa. Estamos felizes com você. Nós vamos orar. Eu quero ajudar você nessa oração. Eu vou dizer uma palavra, uma frase. Eu gostaria que você repetisse em voz alta. Faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus, fale para Ele. E Deus vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua oração. Se você sentir liberdade, se você quiser, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e juntamente com toda a igreja diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que eu sou pecador, eu não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora eu abro meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu confesso, eu declaro que eu sou salvo em o nome de Jesus. Nesta hora eu quebro toda maldição de sobre a minha vida. Eu quebro toda aliança, todo pacto com as trevas, e eu me declaro livre e liberto em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida,
Dá-me da tua paz, dá-me da tua alegria. Seja o meu guia, seja o meu consolador. Pai Celestial, com gratidão, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Vocês que vieram aqui, fiquem de costas para mim, dê meia volta, fiquem de costas para mim. A igreja tem algo a dizer a você. A igreja vai dizer o seguinte: nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.